Uma Mamãe Noel com o poder de presentear a síndrome da adolescência? Uma trend de internet que parece prever o futuro? O que representa o retorno da pequena Mai vinda de outra dimensão? Sim, o último episódio de Bunny Girl Senpai não nos deu uma história. Ele nos deu um quebra-cabeça com as peças espalhadas. E neste vídeo da Sala Branca, a nossa missão é simples. Vamos pegar cada uma dessas peças, colocá-las em seu devido lugar e juntos vamos organizar a confusão, pista por pista. Para entender este novo arco, precisamos entender que as regras do jogo mudaram. A primeira peça no tabuleiro é uma trend de internet que parece prever o futuro. A segunda e a mais chocante é a infecção de milhares de pessoas com alguma síndrome. Não estamos mais lidando com acidentes psicológicos. Dessa vez temos uma agente do caos, uma entidade que afirma ter o poder de infectar milhares de pessoas com uma síndrome. Essa é uma escala que nos lembra o poder da Makinohara Shoko. Quem sabe dessa vez ela é ainda mais poderosa do que isso. Então são duas anomalias aparentemente desconexas que apontam para uma única fonte. A mestre das marionetes está puxando as cordas das sombras, Kirishima Touka. E, reforçando, o cenário escalou para níveis alarmantes. E a primeira peça que foi movida neste jogo, a segunda marionete, tem um nome: Ikumi Akagi. E é dela que vamos falar. Vamos analisar Ikumi Akagi. Para quem não se lembra, ela não é uma personagem nova. Ela é uma ex-colega do fundamental do Sakuta, cuja primeira aparição já deixava um rastro de mistério. Tem um vídeo aqui no canal sobre a história completa de Bunny Girl, até o terceiro filme. E lá eu falo melhor sobre a primeira aparição dela. Vale a pena dar uma conferida. Agora, a Touka a nomeia explicitamente como sua própria marionete. E a investigação do Sakuta, incentivada pela Mai, começa. Mas o que ele descobre não é um simples caso, é um legítimo quebra-cabeça. A primeira evidência é o comportamento errático da Akagi. Ela se aproxima do Sakuta na faculdade sem motivo aparente. A sua postura é de alguém um pouco perdida, talvez, como se estivesse desconectada da realidade, ficando claro que algo está errado. A segunda evidência, e a mais forte, é a sua obsessão por trabalhos comunitários, especialmente com crianças que não querem ir à escola, como nós vimos no episódio 2. O que é estranho é que não parece ser um simples hobby, mas um padrão de comportamento compulsivo. E aqui, a Sala Branca levanta sua primeira hipótese. A síndrome da Akagi parece estar ligada a uma necessidade patológica de ajudar os outros. Ela não quer ajudar, ela precisa ajudar. E a cena final do episódio contribui muito para essa hipótese de forma bem dramática. Ela aparece vestida como enfermeira, que é o arquétipo da cuidadora, e impede um acidente que, como descobrimos, estava previsto na trend do sonhador. E isso nos dá duas informações cruciais. Primeiro, sim, a síndrome dela é muito provavelmente sobre salvar pessoas. Um heroísmo que, como tudo em Bunny Girl Senpai, certamente esconde um lado sombrio. E segundo e mais importante, ela tem conhecimento dessa thread, nos levando à grande pergunta que conecta tudo. Qual é a relação entre essa thread que prevê o futuro, a síndrome da Akagi e a mestre das marionetes que parece controlar tudo, Kirishima Touka? E vamos começar pela tal thread que prevê o futuro. O que começa como um simples diário dos sonhos online, rapidamente escala para algo muito mais sinistro. Primeiro, a evidência anedótica, o post de um encontro às cegas que se torna realidade. Curioso, mas talvez mera coincidência. Mas o rumor que circula é muito mais sombrio. A trend não está apenas compartilhando sonhos, ela parece estar escrevendo a realidade. Escândalos de famosos, acidentes e até catástrofes naturais, tudo previsto como um oráculo digital. E o episódio nos dá provas visuais irrefutáveis. No encontro, uma das meninas lê que uma menina diz que ia se encontrar com seu namorado vestida de anjo caído e seu namorado de demônio. E essa fantasia de anjo e demônio prevista realmente aparece no festival. E, mais crucialmente, o acidente com a Chapeuzinho Vermelho, que, como vimos, só foi impedido pela intervenção da Akagi. Então o padrão fica claro. Essa trend não é um fenômeno aleatório. É uma manifestação de poder e todas as pistas, como sempre, apontam para a mesma fonte. A profecia digital, a síndrome da cuidadora são apenas sintomas. E finalmente chegou a hora de analisar a causa. O grande enigma dessa temporada. Vamos ver o que já sabemos sobre Kirishima Touka. E talvez você se surpreenda com o quanto já é possível saber. Chegamos ao centro do enigma, a aparente fonte de todo o caos. As pistas sobre a Touka ainda são fragmentadas, mas ao juntá-las, um perfil perturbador começa a emergir. Vamos analisar o que sabemos. Desde que o caso da Makinohara Shoko foi resolvida, ou seja,
a realidade se alinhou, o nome Kirishima Touka entrou em evidência. Até o momento, a evidência mais forte é que a Touka utiliza as redes e a mídia para espalhar sua influência. A Nodoka confirma que a negociação para o comercial com a Uzuki, que lembrem, foi o gatilho da síndrome dela, foi feita inteiramente por e-mail. E apesar desse controle digital, a gente já começa a ver o efeito disso no mundo real. Um professor acusado de assediar uma aluna é um sintoma direto da influência que a Touka espalhou online, ou dos presentes que ela entregou. Então o padrão ele fica claro, ela não age fisicamente, ela infecta a sociedade digitalmente. No entanto, por enquanto algumas pistas são um pouco contraditórias. A Futaban, que é a nossa fonte de informação, não encontra nenhuma informação sobre ela, o que é impossível para alguém tão famosa, principalmente se considerarmos a época que o anime se passa, que é a nossa época. Imagina hoje em dia alguém ser famoso sem ser identificado. Isso é quase impossível. Então, isso sugere um fenômeno de não existência, semelhante ao da Mai. No entanto, o caso dela parece ser o inverso. A Mai estava sendo esquecida por não ser mais observada pelas pessoas, enquanto a Touka é hiper reconhecida. Além disso, o Sakuta consegue vê-la e interagir com ela em público. Mas naquela cena que ele interage com ela, ninguém ao redor reage. É como se eles estivessem numa bolha de realidade separada, ou coisa do tipo. E o que isso significa? A melhor hipótese, por enquanto, é que Kirishima Touka não é uma pessoa sofrendo da síndrome. Ela aparenta ser uma manifestação da própria síndrome. Como eu mencionei antes, uma entidade que pode manipular a percepção e talvez até a realidade, e cujo poder é amplificado pela sua influência online. Eu posso ter ido longe demais. Talvez ela seja alguém sofrendo pela síndrome, assim como a Shouko também era. Mas por enquanto, essas são as conclusões que podemos tirar. Ela é uma espécie de vírus, com um poder de escala gigantesco que parece existir e não existir ao mesmo tempo. Além de indicar que vive em uma realidade própria, ou quem sabe em outra. E, falando sobre realidades, quem nós já sabemos que pode transitar entre as realidades? Isso mesmo. Pequena Mai, que apareceu no fim do episódio. E a questão é, o que ela estaria fazendo no meio dessa bagunça? E finalmente, a última e mais enigmática peça nesse quebra-cabeça, o retorno da Pequena Mai. Para quem acompanha a saga, esta figura não é nova. Ela é um fantasma no sistema, uma anomalia que surgiu em momentos de crise existencial do Sakuta. E a sua aparição nunca é coincidência. Lembre-se, a primeira vez que ouvimos o nome Kirishima Touka foi exatamente quando essa versão infantil da Mai apareceu pela primeira vez. Até agora, a função dela na história sempre foi de uma chave da realidade, uma entidade capaz de transportar o Sakuta através de diferentes linhas do tempo. E aconteceu quando ele estava no limite. A sua presença aqui, nesse exato momento, nos envia pelo menos um sinal claro. O sinal é que a ameaça de Kirishima Touka não opera no nosso plano convencional. Para enfrentá-la, não bastará lógica ou física. Será necessário, talvez, navegar por outras realidades, por outros e se. A Pequena Mai não é apenas uma personagem, ela é o prenúncio de que as regras do jogo estão prestes a ser quebradas novamente, tornando tudo, para variar, ainda mais confuso e perigoso. E assim, as peças para o próximo grande jogo são colocadas sobre o tabuleiro. Temos uma nova vítima, Ikumi Akagi, cuja síndrome parece estranhamente ligada a um desejo de ajudar os outros. Temos uma nova vilã, Kirishima Touka, uma mestre das marionetes que usa as redes sociais como uma arma para espalhar o caos. E temos a variável mais imprevisível de todas, o retorno da Pequena Mai, um fantasma no sistema que só aparece quando a própria realidade está em jogo. 3 mistérios, um quadro confuso e o Sakuta no centro de tudo. A investigação está apenas começando. E a Sala Branca estará aqui na próxima semana para continuar a trazer ordem a essa confusão. Se você gostou dessa análise e quer fazer parte disso, deixa seu like para fortalecer o trabalho, se inscreve para não perder o próximo vídeo e me diga nos comentários qual dessas 3 pistas te deixou mais intrigado. E fui!